Provérbios 14 nos ensina que a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Você que é uma mulher casada, que tem passado por algumas dificuldades dentro do seu casamento, precisa buscar instrução dentro da própria Bíblia sobre como administrar a sua casa. Então, leia o texto de Provérbios, capítulo 31. Lá em Provérbios, no capítulo 31, existem orientações para que uma mulher construa o seu lar de uma maneira sábia. E a maior recomendação para que você seja uma mulher sábia na construção da sua casa é que você tema a Deus. Nós já falamos várias vezes que todo o livro de Provérbios ensina que nós devemos temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é ter extremo respeito por Deus. E como que eu mostro o extremo respeito por Deus? Lendo constantemente a Bíblia e buscando organizar toda a minha vida de acordo com os ensinamentos de Deus. É por isso que Deus deixou o rei Salomão escrever o livro de Provérbios. Esse livro, especificamente, é um livro que traz recomendações para todas as áreas da nossa vida. E a principal orientação que Provérbios apresenta para nós é que nós devemos buscar a sabedoria. Porque quando você tem a sabedoria, você anda junto com o conhecimento, com a verdade, com a justiça, com os conselhos, com a retidão, com a sinceridade, com a transparência, com a fidelidade, com a lealdade. Você, quando anda com a sabedoria, você não negocia com a mentira, não negocia com a infidelidade, não negocia com a falsidade, não negocia com a desobediência a Deus. Você não negocia com a mágoa, com a falta de perdão, mas você trabalha com o perdão e com o amor, com a, a, a aliança, o respeito aos pactos, aos contratos, com a honra ao próximo, com a honra e o reconhecimento do valor do próximo. Essas coisas que foram mencionadas aqui, todas estão escritas em Provérbios no capítulo 8 e no capítulo 9. Nós já fizemos essas leituras. Provérbios nós lemos no dia 8, o capítulo 8, Provérbios 9 nós lemos no dia 9, e quando nós andamos com esses princípios, seguindo essas orientações, também a sabedoria ela foge da ira, da falta de domínio próprio. A sabedoria também ela não anda com a inveja, mas a sabedoria ela caminha com a admiração. Do que adianta eu ficar com mágoa, ressentimento, raiva ou inveja do meu vizinho que prospera mais, ou daquela pessoa que está indo bem e eu tentei alguma coisa e não deu certo? Se eu tenho admiração, eu vou ser amigo dessa pessoa. Eu vou conversar com ela e no relacionamento com essa pessoa ela pode me dar conselhos e eu posso crescer junto com essa pessoa. A inveja, ao invés de trazer a unidade, ela traz a separação e traz o pior de nós. Lá em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 4, está escrito que a ira e a fúria são coisas que são muito pesadas, mas que diante da inveja, quem pode permanecer de pé? E quando nós lemos esse versículo, diante da inveja, quem pode permanecer de pé? Nós devemos pensar que o próprio invejoso não consegue ficar de pé diante da inveja. Ele fica com mágoa, ressentimento, com dor, com chateação em relação ao próximo,
e ele não consegue avançar. Portanto, qualquer uma dessas coisas que nós falamos aqui são coisas que devem ser abolidas da sua vida. Tanto você que é a mulher que quer construir a sua casa, quer construir o seu lar, porque uma coisa é você ter uma casa bonita, você pode ter até uma mansão, mas o lar, que é um lugar onde você gosta de estar com o seu marido, com os seus filhos, onde as pessoas se entendem, isso é algo que você constrói nos relacionamentos. E o versículo fala: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Mas o versículo também se aplica para todas as pessoas da família. O homem sábio, ele cumpre o seu papel. Qual o papel do homem sábio? O papel do homem sábio é consagrar a sua família para Deus e entregar sua esposa, os seus filhos, a sua casa, para que seja obediente à palavra de Deus. Um homem que é sábio procura se instruir na palavra para poder orientar a esposa, amar e cuidar dessa esposa como Cristo cuidou da igreja. Efésios, no capítulo 5, você pode ler lá depois, está escrito que os maridos devem cuidar das suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Então, você que é marido, tem esse papel de ser o sacerdote da sua casa. O que é o sacerdote? É aquele que apresenta a sua casa para Deus. Então você deve orar pela sua esposa, ouvi-la. Muitos homens não têm paciência para ouvir as suas mulheres. Às vezes a sua esposa está com alguma questão e ela quer desabafar, quer conversar com você, e você precisa dar esse espaço para que ela fale. Se você não dá o espaço, uma pessoa de fora, um colega de trabalho, uma pessoa que às vezes é até da própria igreja, dá ouvidos e você abre espaço para uma infidelidade. E essa infidelidade não é porque a esposa não tem vergonha ou é infiel, é porque uma carência, uma necessidade de ser ouvida não foi atendida, houve uma falta da parte do marido que não ouviu a sua esposa. Existem sim aquelas que são infiéis e que são desleais. Lá em Provérbios, nos últimos capítulos, tem um texto que fala que a mulher adúltera, ela come, limpa a boca e ela diz: não fiz nada de errado. No texto de Provérbios, no capítulo 7, nós lemos Provérbios 7 no dia 7 desse mês. Você pode acessar o vídeo, você que não assistiu essa mensagem de Provérbios 7, e lá está escrito que a mulher espalhafatosa saiu da sua casa, procurou um jovem, tomou seu rosto, forçou o rosto dele e deu um beijo nele e disse: eu já paguei os meus votos, eu já fiz os meus sacrifícios pacíficos, então eu estou limpa diante de Deus. E hoje nós podemos nos deitar. Existe sim essa mulher, e dessa mulher Deus livre a sua vida. Você que é solteiro, está buscando uma esposa, ore ao Senhor para que você seja livre dessa situação. Que você saiba e converse com a pessoa que você vai conhecer sobre o passado dela. Um irmão da igreja, alguns anos atrás, se casou com uma recém-convertida. Ela tinha se convertido, tinha se batizado nas águas, estava passando pelo processo de libertação. Ele gostou dela, se casou com ela e depois de um ano ela pediu para abrir o relacionamento, dizendo assim: eu quero que você me libere para que eu possa ter relação com outros homens e eu libero você, se você quiser ter relacionamento com outras mulheres. E ele disse: eu não entendi. E ela disse: antes de eu me converter, eu saía com vários homens.
E o meu corpo físico pede isso. Eu estou com você casada há um ano, então eu estou há um ano só com você e o meu corpo está pedindo isso. Se ele tivesse perguntado sobre o passado dela, ele poderia ter pensado. Se ele tivesse esperado um pouco mais para verificar o processo de libertação dessa mulher, ele poderia ter escapado dessa situação. O, no final, ele teve que se divorciar, porque ela disse que, de alguma forma, ela ia abrir a relação. Então ele pediu o divórcio. Então veja que muitas pessoas dizem: se Jesus já transformou, se a pessoa já batizou, então está tudo certo. Existe um tempo para que a pessoa seja liberta, purificada e realmente vença o pecado. Nós temos na igreja muitos irmãos que eram viciados em drogas e eles vêm para a igreja, se batizam, ficam 1, 2 anos limpos, de repente ocorre uma recaída no segundo ano, depois de algum tempo é que eles conseguem a libertação. Muitas vezes o processo de libertação pode levar 4, 5, 6 anos. Isso é um processo, mas é importante ter essa informação, esse entendimento de que nós somos pecadores. E quando nós caímos em um certo ponto fraco, nós temos uma inclinação para aquela tentação. E é bom saber com quem você está se relacionando. Você que, principalmente você que sempre foi da igreja, que sempre seguiu a Deus, que não tem problema com relação a manter a fidelidade a Deus, procure uma pessoa que também tenha essa essa orientação que você tem. Muitas vezes você entrega a sua vida dizendo assim: "Mas eu amo essa pessoa, eu vou fazer tudo por ela". Você está disposto realmente a dar tudo por ela? Pode ser que você tenha que dar o perdão de uma eventual infidelidade. A Bíblia fala sobre Sansão. Leia Juízes, lá no capítulo 15, você vai ver a história de Sansão. Ele era nazireu de Deus. Nazireu era um homem que quando ele nascia, ele já era consagrado para ser do Senhor. E quando ele chegou à idade adulta, ele conversou com os pais e disse: "Eu quero casar com aquela Timnita". A Timnita era uma mulher que era de uma cidade vizinha, chamada Timná. E ele viu a mulher e o pai dele disse: "Não tem uma mulher aqui israelita com quem você possa se casar?" E ele disse: "Não, porque essa agrada os meus olhos". E ele foi pelo agrado dos olhos dele. E a Bíblia conta que ele se envolveu com ela e pouco tempo depois ele se divorciou. Depois que ele se divorciou, ele se envolveu com uma prostituta. Ele não se arrependeu, ele poderia ter se arrependido e ter reconhecido: os meus pais me deram o conselho certo. E ele poderia ter procurado uma israelita. Mas ele foi lá, israelita quer dizer uma pessoa que também seria da mesma fé. Mas ele foi e se envolveu com uma prostituta. Depois de um tempo, ele foi e se envolveu com Dalila, que foi o pior laço na vida dele. Ela entregou o segredo da força que ele tinha e, com isso, ele perdeu o relacionamento com Deus e, no final da vida dele, furaram os dois olhos dele. Quando você não obedece a Deus, os homens vão furar os seus olhos, vão furar a sua visão. E ele foi colocado como o bobo da corte nas festas dos filisteus. Ele ficava ali para que as pessoas zombassem e dissessem: "Olha ali o Sansão completamente cego". No final da vida, ele pediu a Deus: "Me dá força para que eu consiga romper as duas colunas dessa casa, para que os filisteus morram e eu morra junto com eles". No final, a vida de Sansão ficou tão amarga que ele não deu importância para sua própria morte. Ele pediu a Deus isso. A Bíblia conta que Deus deu força
e ele se agarrou às duas colunas e conseguiu derrubar aquelas colunas. E ele matou mais filisteus do que todo o tempo em que ele foi juiz de Israel. Mas ele morreu junto. Então, tome cuidado com relação à escolha da pessoa com quem você vai se envolver. Você que é pai, você que é mãe, você que já é casado, tome essa palavra para dar orientação aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus sobrinhos, aos seus primos, a pessoas que querem se casar. O casamento precisa ser muito bem pensado e é necessário ter um alinhamento muito com Deus para que você possa ter uma mais confiança de que esse casamento foi construído, essa família está sendo construída no Senhor. Versículo 2: Quem é honesto mostra que teme o Senhor. Temer o Senhor significa ter extremo respeito a Deus. Então, quem é honesto, faz as coisas corretas, mostra que tem muito respeito por Deus. E tem tanto respeito por Deus que não quer dar mau testemunho a respeito do nome de Deus. Tem pessoas que frequentam a igreja e elas não param para pensar que os relacionamentos com os vizinhos, o relacionamento com outras pessoas nos contratos revela se você tem ou não tem Deus e que você é a pessoa que revela Jesus para elas. E muitas pessoas estão perdendo o reino de Deus porque estão vendo o comportamento de cristãos que não cumprem o contrato, não são honestos nos relacionamentos. Se você está ouvindo essa mensagem e tem alguma mágoa, alguma coisa de alguém que você pensa assim, e dizia que era crente, mas não me pagou, e fala do nome de Jesus, mas não cumpre o contrato, saiba que essa pessoa tem os seus erros, todas as pessoas têm as suas falhas. Você não deve olhar para as pessoas da igreja. Muitas vezes as pessoas da igreja são pessoas doentes. Jesus, uma vez, foi acusado de beber e comer com publicanos, que eram cobradores de impostos, com prostitutas e com pessoas que tinham origem duvidosa. E Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas os que são doentes. Então, em muitas igrejas, você vai encontrar pessoas que estão em tratamento. É por isso que, muitas vezes, algumas pessoas dizem: parece que na igreja tem gente pior do que fora da igreja. É porque a pessoa que está dentro da igreja, ela está ali buscando o tratamento de Deus. Então, muitas vezes você tem essa impressão, mas o fato de você estar ali com outros doentes não é para você ficar olhando para a doença do outro. Quando você vai num pronto-socorro porque você está com dor no seu pé e do seu lado tem uma pessoa com dor na coluna, do outro lado tem uma pessoa com dor de estômago, do outro lado tem uma pessoa com dor de cabeça, você não fica reparando na dor do outro. Você fica ali dentro do posto de saúde cuidando da sua dor. Você fica esperando a sua vez de chegar e ser atendido. Da mesma forma, quando você está na igreja, você não deve reparar na doença, vamos dizer assim, que é o pecado dos outros. Você deve prestar atenção no máximo para conseguir perceber onde estão as próprias doenças, porque cada um de nós tem as suas fraquezas, as suas enfermidades, os seus pecados, os seus pontos em que precisa ser tratado por Deus. Então, quem é honesto mostra que teme o Senhor. E esse negócio de ser honesto eu preciso ser honesto com relação ao que eu falho, ao que eu erro, ao que eu sou fraco. E às vezes a honestidade vai exigir que eu reconheça que eu sou orgulhoso e arrogante, porque eu acho eu não preciso disso, porque eu já sou da igreja há muito tempo. E talvez o meu pecado seja essa arrogância de achar
que porque eu estou há mais tempo na igreja, eu posso achar que sou melhor do que quem entrou na igreja ontem. E Deus muitas vezes pode usar uma pessoa que entrou ontem na igreja para me dar uma palavra que me corrige. E eu posso não receber por causa do meu orgulho e pensar assim: quem é você que chegou ontem para querer me dizer alguma coisa? E de repente Deus está usando aquela pessoa que chegou ontem, pelo poder do próprio Espírito Santo, para me mostrar que eu sou pó e que toda obra é do Espírito Santo. É Ele que reina e é Ele que realmente é o Senhor do trabalho de Deus. É Ele que age no meio das pessoas. E é o Senhor Jesus que é o Senhor. Então, quem é honesto mostra que teme o Senhor. Mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. Quando eu me desvio do caminho do Senhor, o caminho do Senhor é: ouça aquela pessoa que entrou ontem e que está te dando uma dica a respeito de um pecado que você tem. Eu falo: eu não quero ouvir isso. Então eu estou me desviando do caminho do Senhor. E quando eu faço isso, eu não escuto porque eu quero ficar com as minhas razões, eu estou desprezando o Senhor. Eu estou me colocando no lugar do Senhor e dizendo: eu é que mando, eu é que sei o que eu faço. Então, vamos ser honestos e lembrar: o Senhor é o Senhor. Versículo 3: o tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Veja que o versículo seguinte já fala justamente do orgulho. O tolo orgulhoso sofre. Por quê? Por causa das coisas que diz. Ele não dá o braço a torcer. Ele quer ter sempre razão. E é uma tolice. O orgulhoso, eu ouvi uma mensagem na semana passada em que o pastor ele pediu desculpas e ele disse assim: eu vou pedir desculpas para a igreja, mas o orgulhoso é burro. Sendo bem direto, o orgulhoso ele é um burro, porque o humilde é inteligente, porque o humilde ele escuta e ele muda. E quando ele muda, a situação muda. E o orgulhoso é burro, porque ele vai dizer: eu tenho razão, eu tenho razão. E ele continua com a situação destruindo as pessoas à volta e nada melhora. E ele vive naquele mundo em que nada muda por causa do orgulho dele. Então o orgulhoso ele é uma pessoa que é burra, ele não usa inteligência. Então o tolo, e aqui no versículo 3 nessa versão que nós estamos lendo, que é a nova tradução na linguagem de hoje, ele diz: o tolo orgulhoso, ou seja, o orgulhoso não é sábio. Ele sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Você não precisa nunca errar, mas o sábio, quando ele percebe que ele foi corrigido, ele já vai dizer: você tem razão, me desculpe. E ele já vai perceber o erro e já vai corrigir. Isso vai protegê-lo, ele vai conseguir mudar a rota da vida. Versículo 4: quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. Esse versículo está dizendo que quando você tem o na versão da Almeida, revista e corrigida, esse versículo 4 diz assim: se no estábulo existem bois, a colheita é grande. Se não tem bois, o estábulo fica limpo, mas a colheita é pequena. Aqui, né, e na Almeida Revista e Corrigida, o que o texto quer dizer é que se você tem os bois, eles vão sujar o estábulo. Eles são animais. Você vai ter um trabalho de limpar o estábulo. Mas você vai ter os bois para colocá-los para puxar o arado e você vai ter uma colheita maior. Agora, se você não tem nenhum boi, o estábulo fica limpo. Você não tem esse trabalho de limpar as necessidades dos animais, mas também a sua colheita vai ser pequena. Então, lá na Almeida Revista e Corrigida,
nós podemos dizer que tudo nessa vida tem ônus e tem bônus. Tudo nessa vida, você, para conseguir o que você quer, você vai ter um trabalho para ser feito. Então, se você quer ter uma boa colheita, você vai ter que procurar ter esses animais. Então, quando o versículo 4, lendo aqui na tela, quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. Quem não se dá ao trabalho de comprar os bois, cuidar deles, para ter esses bois, para puxar o arado, vai colher muito pouco. Mas quem aceita o desafio, o trabalho de ter que tratar dos animais para colocar eles a serviço de puxar o arado, vai colher muito. Então, tudo na vida, quando você quer ter uma aprovação no vestibular, você quer abrir uma empresa, você quer fazer um novo negócio, você vai ter que pôr a sua dedicação, os seus recursos financeiros para fazer treinamentos para que você consiga aprender o que você precisa saber para que você possa levar avante, puxar avante o seu projeto. Agora, aquele que não quer colocar o seu tempo, os seus recursos, o seu esforço para aquele objetivo, vai colher pouco. Versículo 5: A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Se você conhece uma pessoa que sempre fala a verdade, você pode ter ela perto de você, ela não vai mentir. Mas quando uma pessoa mente ou fala mal de alguém para você, fique longe dessa pessoa, porque a testemunha que é falsa, ela diz muitas mentiras. E ela vai dizer muitas mentiras para você também. Versículo 6: Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, mas quem tem juízo aprende com facilidade. Quem não leva nada a sério, quando diz aqui, quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, quer dizer, a pessoa não se esforça, ela não para meditar, refletir e verificar como melhorar. Ela só quer saber de falar o que pensa. Tem aquelas pessoas, eu só quero falar o que eu penso. Eu acho isso, eu acho aquilo, mas elas nunca param para avaliar, estudar, crescer. Mas quem tem juízo, eu quero avaliar, eu quero aprender, eu quero crescer, aprende com facilidade. Tenha esse juízo, essa vontade de aprender. Porque quando você tem vontade e quer se esforçar para aprender, você vai aprender com facilidade. Quem não tem boa vontade de aprender, só quer dar as suas opiniões, não consegue ser sábio. 7. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Então, afaste-se das pessoas que não têm juízo. O juízo, vamos dizer aqui, é aqueles que obedecem à vontade de Deus. Afaste-se das pessoas que não têm juízo, que não honram a Deus acima de tudo. A pessoa que teme a Deus, que tem extremo respeito por Deus, ela ora, jejua, lê a Bíblia e pratica o que diz a Bíblia. Ela obedece. Então, ande com pessoas que têm conhecimento da Bíblia, que podem te dar conselhos, que praticam a palavra. E você consegue ver na vida da pessoa os resultados que ela tem. A pessoa que obedece à palavra, ela tem bons resultados. Você vê que a família dela vai bem, que os filhos andam em sujeição, obedecendo aos pais e que as pessoas têm provisão e elas têm palavra para dar aconselhamento para os outros. Elas não fofocam na vida dos outros. O marido respeita a esposa e a esposa igualmente respeita o marido. Você visualiza isso nas pessoas. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Na verdade, gente assim tem coisas para ensinar. O que elas têm para ensinar é o que é mal. Vamos dizer assim que aqui é porque gente assim não tem nada de bom para ensinar. Elas não têm nada de bom para ensinar, só coisas ruins. E o ambiente que você frequenta influencia a sua vida. Nós
somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Se você ficar andando com pessoas que erram o tempo todo, no começo você vai ser aquele que vai dar a palavra certa para eles. Depois de um tempo, você vai acabar sendo influenciado por elas. Pode levar 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos, mas é fato, você será influenciado por essas pessoas más. Por isso, o versículo 7 já aconselha: afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada de bom para ensinar. 8. Por que será que a pessoa juizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Então veja, o versículo 8 fala sobre tomar cuidado com relação ao orgulho. Às vezes nós estamos muito tempo na igreja, como nós estávamos falando aqui atrás no começo do vídeo, e a pessoa pensa: eu tenho 20 anos de igreja, eu não vou ouvir esse, eu não vou ouvir aquele. Seja sujeito à palavra de Deus. Preste atenção em relação à palavra de Deus. Se uma criança fala para você prestar atenção em uma coisa e aquela palavra mostra que você tem um pecado, está errando naquilo, aceite, fique em silêncio, aprenda a ser sábio. Diga: isso é para mim. Agora, o tolo, ele acha que sabe o que faz. Eu sou o dono da minha vida, eu sei muito bem o que eu faço, eu sou crescido, eu sou vacinado, eu sei tudo, eu já sei, já estive em muitas igrejas, eu já fui líder disso, pastor daquilo e não sei o que. Cuidado, você pode pensar que está sabendo o que está fazendo e pode estar tropeçando. Preste atenção, seja sensível à voz do Espírito Santo. É por isso que manter uma vida de oração é importante. Manter a leitura bíblica constantemente é importante. Quando você tem um relacionamento diário com Deus, o Espírito Santo nos toca. Ele fala: ei, você está fugindo, se afastando daqui. Tome cuidado, volte para esse ponto. E quando nós lemos a palavra, nós somos confrontados. A palavra, ela não vem para nos agradar. Muitas vezes a palavra nos desafia. Ela vai dizer algo que nos fere. E por que nos fere? Porque toca no nosso pecado, na nossa arrogância, na nossa falha e exige mudança, transformação. Mas quem é humilde e recebe a palavra e muda, vai ser bem-sucedido. Agora, quem não muda, vai colher o resultado da sua teimosia. Aquilo que você plantar é o que você vai colher. Muitas vezes o marido é orientado a ouvir a esposa, ele fala: não vou ouvir nada. Então ele colhe o resultado. A mulher é orientada: cuide da sua casa, cuide do seu lar. Leia Provérbios 31. Veja as características da mulher virtuosa e o que você pode melhorar. Ela fala: ah, eu estou indo muito bem. Então vai continuar como está. Versículo 9: os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Então, os tolos são aqueles que erram. A palavra pecar significa errar. Eles erram o que é o certo e não se importam, eles não dão a mínima. Ah, eu xinguei o fulano. Não tem problema, ele que se vire. Se ele quiser me perdoar, perdoa. Se não quiser, não perdoa. Agora, os bons querem ser perdoados. Os bons, ei, eu falei aquela palavra, eu vou procurar o fulano. Eu vou falar com ele. Olha, ontem eu estava alterado. Me perdoa, meu irmão. Eu fiz errado. Os bons querem ser perdoados. E quando o bom ele faz isso, ele ganha o fulano, ele ganha o irmão, ele mantém a harmonia, a união, ele mantém a comunhão, o relacionamento com Deus. Ele não perde o relacionamento com Deus, mas o tolo, ele vai perder de não se importar com seus erros, ele vai perder o bem mais valioso, o relacionamento com Deus. Porque Deus, ele
se afasta de quem insiste em viver errando. Deus, ele tem compromisso com quem quer ter compromisso com ele. Quando a pessoa não quer ter compromisso com ele, Deus diz: faça o que você quiser e receba as consequências do que você fizer. 10. Só você conhece a sua própria amargura e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. Então você é responsável pelas suas decisões. Se você tomar decisões erradas, que vão trazer amargura para você, é você que vai colher. Mas também, se você fizer a coisa certa e tiver motivo de alegria, a alegria é só sua. Não tem como um estranho querer pegar a alegria que você está sentindo para colocar dentro dele ou dentro dela. É só você que experimenta a sua amargura e a sua alegria. Escolha bem as suas decisões. 11. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Percebe que o versículo 11 fala: a casa dos maus será destruída. Você pode ter uma casa, pode ter uma mansão, mas se você pratica a maldade, ali dentro haverá discórdia, desunião, inimizades. Muitas pessoas casam e seguem o caminho da maldade. Não são fiéis, desrespeitam o cônjuge, não dão importância para o lar e depois acabam se divorciando. A casa dos maus será destruída. E muitas vezes vendem a casa pela metade do preço, 70% do preço, porque querem terminar o relacionamento o mais rápido, porque não querem mais ver a cara um do outro. Agora, a cabana, ou seja, uma casa, um lugar simples, onde os bons moram, continuará de pé. O versículo 11 está dizendo: não são as riquezas terrenas, um carro caro, uma casa cara, que vai garantir a sua família. Mas o que garante a sua família é o relacionamento verdadeiro, com sabedoria, com respeito a Deus. Isso vai trazer a sua família a permanecer de pé. Versículo 12: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Na Almeida, Revista e Corrigida, esse versículo diz assim: há caminho que para o homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Então, guarde sempre o seu relacionamento com Deus. Pergunte ao Senhor se Ele quer que você avance em um ou outro projeto. Ter o relacionamento com Deus permite que você tome decisões certas. Não receba pessoas na sua casa sem consultar a Deus primeiramente. Não faça negócios sem saber que você se instruiu antes o suficiente e que Deus está com você. Não escolha, não faça amizades com qualquer pessoa que aparece no seu caminho. Mesmo que a pessoa pareça ser uma pessoa boa, vá com cuidado. Preste atenção no que a pessoa fala, no que a pessoa faz. Jesus ensinou que pelo fruto você conhece a árvore, pelo que a pessoa faz, você sabe se a pessoa é de Deus ou não. Se a pessoa pratica atitudes que não são de cristão, muito embora esteja dentro da igreja, mantenha a distância. Há caminhos. Caminhos podem ser pessoas, há amizades que parecem certas, mas podem acabar levando você para a morte. Há contratos que parecem bons, mas que podem acabar levando você para a morte. Há uma faculdade que você pode pensar, vai ser bom para mim, mas pode ser o motivo da sua morte. Tem muitas pessoas que entraram na faculdade de filosofia, de direito, de medicina, de vários cursos, e quando entraram naquele curso, elas tiveram experiências, contatos com pessoas que desviaram essas pessoas do caminho do Senhor. Por quê? Porque elas não pediram a Deus orientação. Às vezes você entra pensando, vai ser bom. Ah, esse contrato vai me dar muito dinheiro. Mas você já pediu a Deus se esse contrato é do Senhor? Pode parecer bom, mas pode levar você para a morte. Muitas pessoas pensaram, vou entrar para a política.
e pensaram, vou mudar a situação. Entrou e se corrompeu e se tornou uma pessoa que agora não sabe mais o que é certo e o que é errado. Tudo está certo, porque não tem nada a ver. Então, há caminhos, há amizades que parecem boas, mas podem acabar levando para a morte. Mas a pessoa é tão legal, as pessoas que são das trevas, elas veem como se fossem anjos de luz. Muitas delas são pessoas que vão ser muito simpáticas, mas elas vão levar você para o caminho da morte. 13. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Então, não é porque uma pessoa está sorridente que ela está alegre. É preciso muitas vezes ter sensibilidade para que você possa trazer uma palavra de Deus para a pessoa que precisa ouvir a mensagem. Se Deus te der um versículo ou uma mensagem para que você dê para alguém, e você tem certeza que é o Espírito Santo que está falando com você, entregue aquela mensagem. Às vezes, as pessoas estão sorridentes, você tem um folheto na tua mão e aquele folheto fala que Jesus ama as pessoas tristes. E você pensa assim: não vou dar o folheto, porque a pessoa está sorrindo. Mas aquele sorriso pode esconder uma tristeza. Se você sentiu um toque no seu coração, o Espírito Santo disse: diga para ela que eu amo ela. Fale, porque aquela pessoa pode precisar daquela palavra. Certo dia eu estava andando pela rua e Deus me tocou o coração para que eu olhasse para o outro lado. Eu olhei para o outro lado da rua e só tinha uma pessoa que estava encostada e fumando um cigarro, e ela estava esperando alguém, e ela parecia uma pessoa que estava tranquila, que estava bem, só fumando lá o seu cigarro. E o Espírito Santo disse: diga para aquela pessoa que eu estou ouvindo ela. E num primeiro impulso eu pensei: aquela pessoa está boa. Eu não vou até lá para dizer isso. E eu não fui num primeiro momento e continuei andando. O Espírito Santo disse: vá lá e fale isso. Então, diante da segunda vez que o Espírito Santo falou comigo, atravessei a rua, fui até a pessoa e disse para ela: eu estava lá do outro lado e Deus mandou eu dizer a você que Ele está escutando você. Aquela pessoa jogou o cigarro no chão e começou a chorar e disse obrigado, porque eu tenho orado de madrugada com tristeza e pensei que Deus esqueceu de mim. Então veja, você pode olhar por fora e pensar: a pessoa está bem, ela não precisa. Mas o que parecia por fora que a pessoa estava bem ali, a pessoa estava com tristeza, passando por um momento difícil da vida. Então o sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. A segunda parte é quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. O texto está dizendo assim: não deixe a felicidade ir totalmente embora. Se alguma coisa já está batendo em você, deixando você triste, tome providência. Não deixe a felicidade ir totalmente embora. Enquanto você ainda pode cuidar da sua família, enquanto você ainda pode cuidar de você, enquanto você ainda pode cortar esse relacionamento ruim, quando você ainda não está casado. Se você já está casado, a história é diferente. Você tem uma aliança com o seu marido e com a sua esposa, você tem que buscar terapia e tratamento espiritual para o seu casamento. Mas, se você ainda não se casou com a pessoa e está passando por uma crise, um problema, pense para que antes de levar isso adiante. Versículo 14. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. Você vai colher aquilo que você plantar. Os maus terão o que merecem. Quem são os maus? Estamos sempre falando que nós somos espírito, alma e corpo. O nosso espírito precisa ter relacionamento com Deus. Quando o nosso espírito está conectado com o Espírito Santo, nós recebemos paz, misericórdia, amor,
recebemos bondade, misericórdia, humildade. O Espírito Santo, quando liga com o nosso espírito, ensina-nos a sermos bons. Agora, quando nós ignoramos o relacionamento com Deus e pegamos o nosso espírito e deixamos ele sem conexão com Deus e ligado com o mundo, nós vamos aprendendo a ser odiosos, raivosos, sem dar o perdão para os que precisam, perdemos o domínio próprio, começamos a dizer palavras negativas, palavras ruins. Por quê? Porque nós estamos com o espírito vazio. Então nós passamos a receber um espírito vazio que repercute na nossa alma. A nossa alma é onde estão os nossos pensamentos e desejos. Os nossos pensamentos começam a ser de matar o próximo, xingar o próximo, nos vingar, não perdoar. E os nossos desejos passam a ser desejos por coisas terrenas, coisas de quero ter isso, quero me mostrar, quero ficar orgulhoso, quero mostrar ali que eu estou vencendo. E isso faz com que o nosso corpo comece a buscar satisfação nas coisas dessa vida. Então, eu vou bater na outra pessoa, eu vou mostrar que eu posso, eu vou sair com aquela pessoa para mostrar que eu estou podendo, eu vou comprar aquela bolsa, comprar aquele sapato, comprar aquela casa para mostrar que eu posso. E você vai caindo em decisões cada vez piores. Algumas pessoas ficam com mágoa e elas se entregam na parte do corpo em comer em excesso. Outras se entregam para as drogas, outras se entregam para a bebida, outras ficam com insônia, porque ficam cheios de problemas na sua alma. Os maus terão o que merecem, mas os bons, os que cuidam do relacionamento com Deus, ligam o Espírito com o Espírito Santo, vão produzir uma alma que tem pensamentos e desejos bons. Não precisa de aprovação de ninguém. Não precisa se envolver com bebedices nem com comilança para satisfazer o corpo, porque estão equilibrados, serão recompensados pelo que fazem. Muitos estão doentes, com obesidade, com diabetes, com problemas na articulação. São problemas no corpo físico, mas que são o quê? Decisões erradas dos pensamentos. Preguiça em praticar atividade física, preguiça em preparar as próprias refeições, comer em redes de fast food, comidas rápidas que são preparadas cheias de sal, sem o cuidado para alimentar você, mas para criar um sabor que vai viciar você, para que você volte e volte e volte e eles tenham os lucros maiores. Versículo 15. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Então, a pessoa simples acredita em tudo que falam para ela. Não seja simples. Quando alguém traz uma informação para você, avalie. Não é? Tem pessoas que, por exemplo, basta a pessoa dizer, eu sou pastor, e elas já recebem na casa, já dizem, ele é pastor. Você sabe se a pessoa realmente é pastor? Você precisa avaliar. Eu conheço alguns irmãos que são simples, que foram enganados porque a pessoa disse, eu sou um pastor, tome cautela. Por isso, a Bíblia conta lá no livro de Atos dos Apóstolos que eles foram pregar numa cidade chamada Bereia. E as pessoas que nasciam em Bereia eram os berianos. E a Bíblia fala que os berianos ficavam ouvindo a palavra e depois ou consultavam na Bíblia para ver se as coisas encaixavam para só depois aceitar a palavra. Outro dia, um amigo pastor estava na Espanha, ele disse que pregou durante 4 anos numa igreja. E ele ficou cuidando 4 anos daquela igreja e nenhuma pessoa convidou ele nunca para ir na casa dele, para ir na casa dela. Quando ele estava no 4º ano de pastor, um membro disse, o pastor pode almoçar com a minha família no próximo domingo. E aí esse pastor estava compartilhando.
Ele estava dizendo assim: no Brasil, quando você começa a pastorear uma igreja na primeira semana, várias pessoas já convidam o pastor para almoçar no domingo com a família. Aqui na Espanha, eu preguei 4 anos e trazia o sermão. Algumas pessoas me pediam algum aconselhamento uma vez ou outra, e depois de 4 anos, um membro disse: pode almoçar com a minha família. Veja, eles não estamos criticando aqui o jeito brasileiro de ser, que no Brasil nós somos mais abertos para os relacionamentos, mas dando um exemplo de como eles são cautelosos, deles verificarem, vamos ver se o comportamento desse pastor reflete o que ele prega. Depois de 4 anos, as pessoas disseram: ah, ele prega e ele vive isso. Então a pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Quem avalia fica, né, sempre prestando atenção. 16. Quem tem juízo toma cuidado, a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Então, quem tem juízo avalia com quem sai, avalia onde vai. Tem pessoas que morreram porque não prestaram atenção para onde estavam indo. Há muitos anos atrás, eu morava num local que tinha um rio, e toda semana um adolescente, 14, 13, 15, 16, nessa faixa etária, morria naquele rio. E todas as mães, todas as famílias diziam: não vão naquele rio, ele parece calmo, mas de repente ele pega alguém. E quando você olhava para aquele lugar, o lugar parecia calmo, mas de repente vinha um redemoinho que puxava uma pessoa ou outra e a pessoa não conseguia escapar. E toda semana alguém morria, e mesmo com todos sabendo disso, porque as pessoas viam as mortes, faziam o velório, tinha lá o caixão, os outros adolescentes iam lá e falavam: que pena que o fulano foi, que pena que o outro também foi, mas eles não paravam de ir ali. Então, quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Muitas vezes você pensa: mas eu vou lá e eu vou escapar. Eu não vai acontecer comigo. Tome cautela. 17. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Aqui mais uma recomendação de sabedoria. A mulher sábia, ela sabe como conduzir a conversa com o marido e com os filhos. Ela não vai falar com voz alterada. O marido sábio também vai procurar a hora certa de falar e o tom certo de falar a respeito do assunto dentro de casa. Versículo também nos contratos. A pessoa sábia, ela vai saber como resolver o problema do contrato. Resolva de maneira objetiva, não com emoção, com razão. 18. Os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. Quem é ajuizado busca conhecimento e é recompensado, tendo conhecimento para escapar dos laços da vida. 19. Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. Então, quem não cuida da sua vida espiritual terá de respeitar aqueles irmãos que oram e jejuam e leem a Bíblia, e vão ter que dizer: pode orar por mim, pode me ajudar, porque os que são bons estão fazendo a parte deles. Terão que pedir ajuda. Quem são os maus? Não cuidamos da nossa saúde, ficamos acima do peso, ficamos com problemas de estômago, ficamos com várias doenças, diabetes. Terão que respeitar o médico, terão que respeitar o nutricionista, terão que respeitar o fisioterapeuta, que são as pessoas que estudaram, estão fazendo a coisa certa, que estão dizendo: cuidem da saúde de vocês. Então, os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. Que você seja o que está no caminho dos bons, cuidando do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Se você não cuida da sua alma, fica com depressão, né, lembrando de coisas do passado e não perdoa,
quem te fez mal, você fica sobrecarregado com mágoas, com coisas do passado. Você vai acabar tendo problemas no seu corpo físico e vai ter que procurar um psicólogo, um médico. No campo espiritual, vai ter que procurar um padre, um pastor, porque você não está cuidando de você. Cuide de você. Versículo 20: o pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O versículo 20 está dizendo: procure ser uma pessoa rica. E pessoa rica está relacionado a ter conhecimento, ter sabedoria, ter também significa a parte financeira, mas você consegue ficar bem financeiramente quando você tem conhecimento. Quando você tem conhecimento, você sabe como abrir negócio, você sabe como negociar, você sabe como estabelecer relacionamentos com outras pessoas, você sabe como usar as redes sociais para alavancar o seu negócio. Então, tendo conhecimento e colocando o conhecimento em prática, você e desejando o bem do próximo, sempre fazendo as coisas corretas e honestas, você vai estar com muitos amigos. Agora, quem é pobre? Uma pessoa que vive falando palavrão, vive xingando as outras, vive invejando as outras, é uma pessoa pobre moralmente. Ela vai ser desprezada até pelo vizinho. Ninguém quer andar com uma pessoa que vive falando palavrão, vive xingando os outros, vive com inveja dos outros, só tem coisas ruins e negativas para dizer. Uma pessoa pobre, uma pessoa reclamona, que murmura, vitimista. A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é de Deus. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Se você está nessa condição que você está, é porque você tomou as suas decisões. Nós lemos aqui nos versículos, aqui uns versículos atrás, que você recebe as consequências. Aqui o versículo 9: os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. O 10: só você conhece a sua própria amargura e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. O 11: a casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. O que esses versículos estão dizendo? O 9, o 10 e o 11. Você vai colher as consequências do que você fizer. Então, o versículo 20: o pobre é desprezado até pelo seu vizinho. Você será honrado ou desprezado de acordo com o que você faz. Não é aquela coisa, o rico tem muitos amigos, claro que ele vai ter muitos amigos, ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro porque ele se dedicou para ter aquilo. E ele estuda, se dedica, se empenha, se esforça para estar naquela condição. E você mesmo, você mesma, gostaria de ficar perto de alguém que é pobre espiritualmente, moralmente, que não tem valores, que não tem nada que traga de valor para você? Então, antes de criticar, pense a respeito disso. Versículo 21. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Então, não despreze aquele que está pobre. Quem está pobre precisa de ajuda. É necessário que o pobre queira ajuda, mas se ele está pedindo, se ele não quer ajuda, então respeite que ele não quer. Mas se ele está pedindo ajuda, socorra, porque você vai ficar feliz de poder ajudar alguém a sair da pobreza, seja espiritual, seja da alma, ou seja, com relação à questão material. Dar um agasalho, dar alguma coisa que a pessoa precisa. 22. Quem trabalha para o bem ganha a confiança e o respeito dos outros, mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Quem trabalha para o bem ganha a confiança e o respeito dos outros. Trabalhe para o bem. Você vai ser uma pessoa que vai ganhar a confiança e o respeito dos outros. Mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. 23. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Aqui está falando sobre execução. O versículo 23 está falando sobre execução. Que tem muitas pessoas que têm muitas ideias, mas elas não põem em prática. Você pode estudar muito, ter muito conhecimento, mas o outro, que sabe menos que você, mas coloca o conhecimento na prática, consegue resultado e você não consegue. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Quem põe a mão na massa, executa, vai ganhar, mas quem só vive falando não vai
ganhar. Então não é o que tem mais conhecimento que muitas vezes tem dinheiro. Muitas vezes uma pessoa tem muito conhecimento, mas ela não ganha dinheiro. Tem pessoas que têm 3, 4 faculdades e ganham muito menos do que outra pessoa que nem tem faculdade. Mas a pessoa não tem faculdade, mas ela montou um negócio, ela se dedicou para aprender a executar o negócio e ela executa, executa e executa. Versículo 24. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são suas próprias tolices. Então veja, os sábios, quem busca sabedoria, vai ser recompensado com riquezas, que é o que nós falamos aqui nesse versículo que nós comentamos no 20, que o pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Nós comentamos que o rico está com riqueza porque ele se dedicou, ele buscou informação e sabedoria para estar onde está. E o versículo 24 confirma isso. Os sábios são recompensados com riquezas. Quem busca sabedoria vai ter a recompensa, vai alcançar a riqueza. Mas a recompensa do tolo são suas próprias tolices. 25. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. Fique longe dos traidores. 26. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para sua família. No extremo respeito ao Senhor. Quem coloca Deus acima de tudo, o homem encontra um apoio forte, um forte apoio, e também terá segurança para sua família. 27. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Quem tem extremo respeito ao Senhor tem uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Não se envolve com a mulher do próximo, é uma armadilha da morte. Não trai no contrato, é uma armadilha de morte. Você não sabe o que a outra pessoa pode fazer porque foi traída no contrato. Ela pode mandar matar quem o enganou no contrato. Tem pessoas que amam demais o dinheiro e não aceitam ser enganadas de maneira nenhuma. Quando você obedece ao Senhor e respeita a Deus, você evita as armadilhas da morte. 28. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. Quem é líder de algum negócio depende do apoio das pessoas. Se você não tem o apoio das pessoas, então você precisa melhorar aquilo que você quer fazer. Se você quer ser dono de uma empresa, quer vender um produto, a sua grandeza, você é rei nesse negócio, se você tem muitos clientes, se você não consegue emplacar o seu produto, então você não é nada, o seu negócio não vai para frente. O versículo precisa aprender mais sobre aquele negócio. 29. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Mais um versículo falando sobre manter a calma nas relações, nos conversas, de manter o equilíbrio para resolver os problemas do dia a dia. Se você está casado e vê que o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa está muito alterado e você também, é hora de um dos dois dizer: vamos parar aqui, vamos retomar a conversa depois, quando estivermos com calma. Nem toda conversa para resolver um problema tem que ser feita naquela hora. Você pode aguardar. Se você percebe que está muito nervoso, muito nervosa, diga em voz alta: não vamos falar a respeito disso agora. Vamos nos acalmar e depois conversar. 30. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. A inveja fica no coração do invejoso. Ele fica o tempo todo maquinando e pensando: aquele outro está com o que eu quero, aquela outra conseguiu o que eu quero. Não carregue inveja. Nós já falamos no começo do vídeo que tenha admiração pelas pessoas. Diga que bom que a pessoa conseguiu aquilo. Mesmo que o seu coração esteja com inveja, diga em voz alta: que bom que a pessoa conseguiu isso. Eu estou com inveja, mas a inveja não fica no meu coração. Eu, a partir de hoje, desejo o bem dessa pessoa. Quando você fala isso em voz alta, o seu cérebro começa a gravar essa informação. O seu cérebro grava: ele, ela não quer carregar o mal contra o próximo. Ele está querendo ficar feliz pelo próximo. Com o tempo de você fazer isso,
dizer em voz alta: eu fico feliz dele ter esse carro, dela ter aquela casa, dele ter se casado, dela ter conseguido aquela promoção. Com o tempo, você verá que o seu cérebro começa a reagir de maneira diferente. Você começa a sorrir, mas você tem que ter uma atitude. Você tem que reagir contra a inveja. Se você aceita a inveja de maneira passiva, ela fica ali, dentro. Muitas pessoas estão com inveja e não sabem que estão com inveja. Ela começa a dizer: o fulano lá tá lá, pra cima e pra baixo com a esposinha dele. Né? Na verdade, e a pessoa está lá, solteiro, e falando isso. Está com inveja, mas a pessoa não sabe. E você fala: isso é inveja. E a pessoa fala: inveja nada, é que ele fica lá, pra cima e pra baixo com a esposinha dele. Então, preste atenção nessas palavras de desconsideração, palavras de desprezo pela alegria do próximo. Isso são sinais de que você pode estar com inveja. Às vezes até do seu parente, às vezes até de alguém da sua própria casa, da sua própria família. Às vezes o marido tem inveja da esposa e a esposa pode ter inveja do marido, porque o marido conseguiu uma promoção ou alguma coisa assim. Ouvi um documentário uma vez que mostrava um casal de escritores e o marido e a esposa participaram de um concurso e a esposa conseguiu vencer aquele concurso. E o marido ficou inconformado porque fazia anos que ele escrevia tentando vencer aquele concurso de literatura e a esposa venceu. E naquela história ali, né? Eu falei documentário, na verdade não é um documentário, agora que eu lembrei, é um filme. E no filme, a única forma de resolver aquele problema do casal foi a mulher pedir o divórcio. Porque ela ficou durante um tempo lutando, dizendo assim: eu queria que você ficasse feliz com o meu sucesso, com a minha vitória. Porque os dois estavam escrevendo para aquele concurso. E ela venceu aquele concurso e o marido ficou inconformado. Então veja, às vezes, quando o casal, às vezes os dois trabalham na mesma profissão e um consegue um destaque, o outro pode ficar com inveja. E a inveja destrói como câncer. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, fala sobre o que é o amor. E uma das coisas que fala assim: o amor não é invejoso, não arde em ciúmes. Então, o amor não é invejoso. Se você ama alguém, você não vai ficar com inveja do seu marido, da sua esposa, pelo sucesso que ele ou que ela conseguiu, que você queria aquilo e você não conseguiu. Mas você vai admirar e ficar feliz com o seu marido, com a sua esposa. Versículo 31. Quem persegue os pobres insulta a Deus, que os fez, mas quem é bom para eles honra a Deus. Lembre-se que os pobres, eles foram criados por Deus. A pessoa pode estar pobre espiritualmente, pode estar na sarjeta, pode estar envolvida na prostituição, no tráfico de drogas, pode até ter cometido crimes terríveis, mas que mostra que ela é pobre espiritualmente. Mas aquele que ajuda os pobres a encontrarem o caminho de Deus, honra a Deus. Agora, quem persegue os pobres insulta a Deus que os fez, mas quem é bom para eles, honra a Deus. Ao invés de criticar, nós devemos estender a mão. Para isso que nós fomos chamados, para ajudar as pessoas e não para destruir e matar as pessoas. 32. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. Quem faz as coisas erradas vai para a desgraça, mas a honestidade protege os bons. 33. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. Então os tolos não a conhecem porque não buscam. Porque nós estamos lendo Provérbios. Você que está acompanhando essa meditação está buscando sabedoria. Agora, os tolos, eles não querem saber. Eles querem fazer o que dá na cabeça deles. Versículo 34. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. A justiça é fazer a coisa certa. Fazer a vontade de Deus engrandece um povo. Fazer a coisa certa engrandece um povo. Mas o pecado, o quê? A corrupção, a mentira,
o desvio de dinheiro público, o desejo de ganhar vantagem, é uma desgraça para qualquer nação. Quando nós temos políticos assim, que vivem no erro, isso é uma desgraça para qualquer nação. Gera aumento de imposto, gera mais e mais cobrança, gera mau atendimento nos postos de saúde, falta de medicamentos. Tudo isso é fruto do pecado, fruto de pessoas que não querem adorar e honrar a Deus. 35. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. Então, quer ser recompensado, reconhecido pelo seu trabalho? Faça um bom trabalho. Seja o melhor que você puder ser. Não importa qual a sua área. Se você é doméstica, seja a melhor doméstica. Se você é pedreiro, seja o melhor pedreiro. Se você é construtor, seja o melhor construtor. Se você é médico, advogado, procure ser o melhor. Você será recompensado, você será reconhecido. Fuja das coisas mal feitas. Procure fazer o seu melhor em tudo o que você fizer. Em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, está escrito assim: tudo o que vier à tua mão, faze-o conforme as suas forças, porque para onde tu vais, na sepultura, não há obra, nem ciência, nem conhecimento. Então todos vamos um dia para a morte. Por isso, lá em Eclesiastes 9, no versículo 10, fala: o que vem na sua mão, faça conforme as suas forças.